A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas, como que vocês têm passado? Firmes e fortes? Muito bem. Nós vamos lembrar hoje que nós estamos em guerra. Esse tempo de propósito é um tempo em que nós declaramos guerra ao inimigo. E quando nós marchamos em guerra contra o inimigo, ele traz retaliações e nós não podemos baixar a cabeça para ele. Qualquer coisa que ele fizer, e o Senhor traz revelação para nós. Muitas coisas a gente percebe e a gente tem que ficar alerta e já expulsar o mal. A primeira coisa que vocês devem fazer todas as vezes que vai começar o propósito, quando eu começar a ouvir o áudio, vocês já oram, já peçam a cobertura do Senhor. Senhor, nos cobre com teu sangue, cobre a minha família, minha vida, a vida dos meus filhos, meu esposo, cobre todos. Cobre o propósito, cobre a liderança do propósito, nos cubra com as suas orações também. E peça ao Senhor para acampar os anjos em volta da sua casa e não deixar nenhum mal se aproximar. Então, nós vamos colocando proteções ali para que a gente consiga avançar e concluir a nossa meta. Amém? Então, vamos todos em alerta, qualquer coisa que estiver acontecendo na sua casa, alerta, repreende, não baixa a guarda. Lembra sempre, aquele que está em você é muitíssimo maior do que qualquer um que venha contra você. Amém? Então vamos à leitura hoje, dia 18. Tendo uma vida em comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133:1. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico. E comunhão ou confraternização quase sempre é referência à conversa casual, a alguma atividade social, à comida e à diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão, uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão. Não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são botes salva-vidas presos a ele.
Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversas sobre banalidades. É genuína de coração para coração. Às vezes, chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago 5,16a. Só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios 12, 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Ver Romanos 12, 10. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19.
Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses 3:12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar os sentimentos de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos para corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Isso aqui, eu vou fazer um parêntese aqui, gente. Isso aqui realmente é muito sério. A autopiedade, ela esgota a sua vida. E ela esgota a compaixão que você tem pelos outros. A gente não consegue ter dó das pessoas porque a gente tem tanta dó da gente mesmo. A gente não consegue ter misericórdia do outro porque a gente tem tanta misericórdia de nós mesmos. Então, isso é algo que nós precisamos analisar profundamente. Anotem essa frase, anotem, reflitam sobre ela. Vou lê-la novamente. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão no ato do compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. No nível mais profundo, temos a comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento. Filipenses 3:10, Hebreus 10:33, 34. Que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e as aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam, a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó 6,14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas
pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte. Jamais guardem rancor. Colossenses 3:13. Porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente, e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira faz-se necessária uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês. Por isso, vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3:13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembrem-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia, porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Amém? E aqui no finalzinho nós temos pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: preciso de outra pessoa em minha vida. E eu acrescentei aqui por minha conta: alguém precisa de mim. Versículo para memorizar: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. Pergunta para meditar: que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Amém? Essa é a nossa leitura de hoje e nós já passamos para a nossa ministração, em nome de Jesus. Vamos à ministração? A vida foi feita para ser compartilhada. Compartilhar a vida é estar em comunhão com os irmãos. Mas o que é comunhão segundo a Bíblia? Comunhão, na Bíblia, ela vem do grego, que é koinonia, que significa participação em comum, compartilhamento, intimidade, parceria. Não é apenas estar no mesmo lugar com outras pessoas, mas é partilhar a vida, partilhar a fé, partilhar as dores, as alegrias e o propósito de Cristo.
Lá em 1 João 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós temos comunhão com os irmãos em Cristo, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. É lindo, não é? A verdadeira comunhão nasce da luz, nasce da verdade, da autenticidade. É uma vida limpa diante de Deus e dos irmãos. Quando você tem uma vida limpa, transparente, junto com seus irmãos, isso faz com que nós tenhamos comunhão com os outros. Quando somos verdadeiros, quando somos autênticos. Então, nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos exercitar a reciprocidade. O que é isso, Mir? Eu recebo e eu dou. Eu dou e eu recebo. Já ouviu quando a gente fala assim, nossa, eu gosto muito de você, e a pessoa responde, é recíproco, ou seja, eu também gosto muito de você. Então, eu compartilho e ele compartilha comigo. Então, aí nós somos recíprocos, ou seja, um ajudando o outro, porque se só um ajudar, vai ficar pesado, não é? Nós precisamos também ser compassivos. Nós precisamos de ter compaixão das pessoas, ter dó das pessoas, misericórdia das pessoas, amar as pessoas. É aquilo que a gente falou aquela hora, se a gente ficar com pena de nós mesmos, a gente nunca vai ter compaixão pelo outro, porque a gente sempre vai estar cobrando do outro e achando que ele ainda está fazendo pouco para nós. Na realidade, isso reflete um coração ingrato, que não agradece por nada. Um coração que fica fazendo a vontade da carne, porque a carne é insaciável. Nós precisamos também ser misericordiosos e dignos de confiança. Então, nós precisamos de agir com misericórdia. Nós precisamos de agir de uma forma que as pessoas confiem em nós. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. O que passa disso vem do maligno. Assim a Bíblia diz para nós. Se quisermos nutrir comunhão com Deus e com os irmãos, nós precisamos exercitar a autenticidade, a reciprocidade. Nós precisamos de ser compassivos, misericordiosos e dignos de confiança. Por isso, nós precisamos entender o que é a verdadeira comunhão e o que é a falsa comunhão. Nós vamos ver algumas características da verdadeira comunhão, a comunhão que Deus aprova. Por exemplo, a verdadeira comunhão, ela tem Jesus Cristo como centro. Jesus é o centro daquela comunhão, daquele relacionamento. Mateus 18:20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A verdadeira comunhão acontece em nome de Jesus, não em nome de interesses pessoais. Se a gente for ter relacionamento com as pessoas por interesse próprio, não vai dar certo. Uma hora vai cair. Jesus está presente em pequenos grupos também. Então, quando a gente vê Jesus falando aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, isso quer dizer que não importa o tamanho do grupo, que Jesus está mesmo onde tem só 2. Jesus está presente. Então, Jesus ama o nosso relacionamento de qualquer tamanho. E é importante que Jesus seja o nome, pelo nome que nós estamos ali. O interesse nosso tem que ser Jesus. Aí vai ser uma comunhão forte. Mas se a gente reúne com os outros só por interesse próprio, não vai ter base nenhuma. 2. A característica da comunhão verdadeira é marcada pelo amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? Vamos ver 1 João 3,16? Diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós.
devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o amor sacrificial é o amor que eu sacrifico tudo para que aquele amor aconteça. Amar não é sentimento superficial. Amar é entrega. Amar é obediência, obedecer à vontade do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus. O outro precisa de amor, assim como eu preciso. Então, a verdadeira comunhão é marcada por um amor sacrificial, ou seja, eu estou disposta a fazer tudo pelo meu irmão, assim como ele está disposto a fazer tudo por mim. E assim nós somos fortes. Terceiro, a verdadeira comunhão envolve verdade e correção. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas por quem ama. A comunhão verdadeira, ela confronta com graça e ela restaura o amor. Se eu sou de verdade amigo do meu irmão e vejo que o meu irmão está a ponto de cair num buraco, eu não vou confrontá-lo? Claro que eu vou confrontá-lo. E é por amor, para não deixar que ele caia no buraco. A verdadeira comunhão envolve isso, falar a verdade, corrigir. Não é ficar jogando erro na cara, não é agredir, não tem nada a ver com isso. Falar a verdade, você tem que saber como que você fala a verdade, não é falar com tons que vão magoar, jogando coisa, não é diferente. Então nós temos que ser verdadeiros uns com outros, nós precisamos de admoestar uns aos outros. E a gente precisa também de aprender a ouvir a verdade e de permitir ser admoestado, permitir ser corrigido pelo irmão. Aí sim, aí vai ter comunhão verdadeira. Porque se só eu corrijo e não aceito a correção, isso aí já não é comunhão. Isso aí é um mandando no outro. Não é verdade? Vamos ver mais uma característica de comunhão verdadeira. Prática do perdão constante. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, o perdão é uma característica de uma comunhão verdadeira. As pessoas se perdoam. As pessoas sabem que falham. Eu sempre falo, gente, não crie expectativa comigo. Eu sou um ser humano como você. Eu falho, eu erro, se brincar, falho mais ainda do que você. Então não crie expectativa, porque senão você vai se decepcionar. Crie expectativa com o Senhor Jesus. Crie expectativa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter o coração aberto para perdoar. O meu irmão errou, eu perdoo rapidamente. Assim como quando eu erro, eu quero receber um perdão rapidamente também. Amém? Por quê, gente? Porque o perdão, ele cura, ele restaura, ele religa a comunhão. Às vezes deu um conflito ali, deu uma quebra, mas o perdão vem e religa novamente e a comunhão fica ainda mais forte. Amém? A gente viu algumas características aqui de uma comunhão verdadeira. Então, nós sabemos que para ter uma comunhão verdadeira, precisa de ser verdadeiro, precisa de ser autêntico, precisa de ser recíproco, precisa de ter compaixão uns dos outros, precisa de serem misericordiosos, serem dignos de fé e precisa principalmente ter a marca de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Tem que amar um ao outro disposto a dar a própria vida pelo irmão. Tem que envolver verdade, tem que envolver correção, corrigir, permitir ser corrigido. Então, é uma estrada de dois sentidos, vai e vem. Para se ter comunhão, não pode ser só de um lado, tem que ser dos dois. Amém? Tem que ter a prática do perdão constante dos dois lados, porque os dois lados erram. Não existe um relacionamento em que só um seja sempre dono da verdade. Amém? E também nós vamos ver algumas características de uma falsa comunhão.
É possível estar rodeado de pessoas e não viver em comunhão. Isso é o quê? Isso é a falsa comunhão. Quais são as características de uma falsa comunhão? Por exemplo, uma falsa comunhão é um relacionamento de aparência, sem profundidade. Uma reunião rasa. Tem um grupinho ali que tem uma falsa comunhão. O relacionamento deles é raso. Eles se reúnem por interesse próprio, não por amor. Jesus não é o elo de ligação entre eles. Eles falam, mas eles nem se conhecem. Eles se abraçam, mas eles não se importam um com o outro. Isso é uma comunhão falsa, um relacionamento raso. Outra característica, eles mantêm máscaras. Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, aquele grupo de uma comunhão falsa, eles têm um sorriso que não alegra. Eles têm um abraço que não aquece. Eles têm uma presença ausente. Eles estão ali, mas você olha para a pessoa, ele está no celular. Você olha para a pessoa, ele está a quilômetros de distância. Então, você sente no meio deles uma sensação meio que de peixe fora d'água. Então, não é uma comunhão verdadeira, não abraça. Aquilo não te protege, aquilo não te dá o senso de pertencimento. Você se sente como um peixe fora d'água. Então, você está num ambiente onde não há uma comunhão verdadeira. Uma comunhão falsa também, ela não cura, ela faz adoecer. A comunhão verdadeira, ela cura, ela compreende, ela protege. A comunhão falsa não, ela adoece. Onde não há confissão sincera, não há cura. E só gera mais dor. Então você está ali no meio daquelas pessoas, você não tem liberdade para falar de você. Às vezes a pessoa está ali, não está disposta a ouvir. O sorriso é só da boca para fora. Está ali, mas não está nem aí com o que acontece com aquele grupo. Então é uma comunhão de aparência, onde as pessoas sorriem, mas não se importam umas com as outras, se abraçam, mas saiu dali e esquece que a pessoa existe. É um tipo de comunhão que não resiste ao teste do tempo. Na primeira crise, esse grupo se desfaz. Por quê? Porque é baseado em superficialidade, interesses próprios. Não é uma comunhão baseada em Cristo Jesus, no amor sacrificial. A comunhão verdadeira é fruto do Espírito, não de esforço humano. Ela se manifesta quando pessoas remidas pelo sangue de Jesus decidem andar juntas na luz, com autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, confiança, humildade, amor e muito mais nesse sentido. É mais do que estar juntos, é viverem juntos. É mais do que reunir, é entregar-se. É mais do que conversar, é se importar. É orar junto, é amar de verdade. Então, a gente tem dois tipos de comunhão. Uma que nem poderia ser chamado de comunhão, a falsa, né? Porque não é uma comunhão. A comunhão é algo mais profundo, no sentido literal da palavra, é algo mais profundo, é algo verdadeiro. Quando é nesse sentido de falsa, a gente pode chamar de um relacionamento. Então, são relacionamentos rasos, frívolos, passageiros. Quando é comunhão, a comunhão segundo a Bíblia, a koinonia, é se importar, é estar dentro, é relacionar-se, é se fortalecer uns aos outros. Isso é comunhão, no sentido real da palavra, do significado de comunhão. Então, a gente pode ter comunhão em pequenos grupos e em grandes grupos. Há igrejas gigantes que a gente entra lá para ter um momento de comunhão ali com a igreja. Você consegue ter comunhão plena
se a igreja é gigante, se a reunião é gigante, você consegue ter comunhão com todas as pessoas? A gente nunca consegue, né? Mas se é um grupo pequeno, reunido na casa, reunido em algum espaço menor, poucas pessoas ali, a gente consegue ter uma reunião plena, porque a gente começa a conhecer todo mundo de verdade. Então, ter relacionamentos de comunhão, ou seja, verdadeiros, em pequenos grupos, eles são muito vantajosos, sabe por quê? Porque eles revelam para nós a essência do corpo de Cristo. Atos 2,46 diz assim: ali nos lares, a igreja tomou forma. A igreja primitiva entendeu isso profundamente. Eles não apenas se reuniram no templo, mas eles partiam o pão de casa em casa. Lá em Atos 2,46 diz que eles partiam o pão de casa em casa. Eles viviam em comunhão uns com os outros, reuniões nas casas, nos encontros menores. A vida em Cristo se tornou prática. Então, naqueles encontros menores, a vida em Cristo se torna prática. Se você tem encontros em grupos menores, com certeza você passa a conhecer, a se relacionar e a ter comunhão, no verdadeiro sentido da palavra, com aquelas pessoas daquele grupo. Pequenos grupos são um retrato da igreja, como Deus a idealizou. Próximos, relacionais, intencionais. Então, vocês estão ali próximos uns dos outros, por quê? Porque vocês querem. É nesse ambiente que você deixa de ser apenas mais um e passa a ser um filho que pertence, que é ouvido, que é cuidado. Então, num pequeno grupo, nós somos ouvidos, nós somos cuidados, nós temos sentimento de pertencimento. Já num grande, imenso grupo, nós somos só mais um número ali, porque também nem tem como atender todo mundo especificamente quando um grupo é muito grande, não é verdade? 1 Coríntios 12, 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, para que a gente tenha igual cuidado uns pelos outros, nós precisamos de nos reunir em grupos pequenos. É por isso a importância de ter essas reuniões de grupos pequenos. Quando você se reúne em grupos pequenos, há a vantagem também de criar um ambiente seguro para crescer em amor e verdade. Seguro como? Onde eu tenho liberdade. Quando eu me sinto seguro, ali eu não preciso fingir, eu não preciso colocar máscara. Por quê? Porque eu estou no meio do meu povo, eu não estou como um peixe fora d'água, eu estou no meu ambiente. Nós podemos chorar ali, nós podemos pedir oração, nós podemos confessar nossas falhas. E isso, gente, isso cura. Então, num ambiente, num grupo pequeno, nós nos sentimos seguros, nós podemos ser nós mesmos. Aos poucos, mesmo que ao chegar ali eu fico um pouco constrangido, mas aos poucos, aquela máscara, aquele sorriso que a gente coloca mesmo estando doendo lá por dentro, aquilo vai se quebrando e a verdade que está dentro de nós vai sendo colocada para fora para que haja cura. Nos grupos pequenos, nós treinamos o amor sacrificial, que a gente acabou de falar sobre o amor sacrificial. Ali nós aprendemos a ter compromisso com o nosso irmão, ali nós aprendemos a servir o nosso irmão e nós aprendemos também a ser servidos. Nós aprendemos a receber amor. Tem muitas vezes que nós não sabemos receber amor. Às vezes alguém está dando amor para nós e nós nos fechamos. Ali a gente aprende a dar suporte. Nós deixamos de viver o evangelho de conveniência e passamos a viver o evangelho da cruz. Então, isso é uma vantagem.
É um grupo onde nós aprendemos a amar de verdade. Não só de palavras, mas de atitude, de ação. Nos grupos pequenos também, nós somos ajudados a desenvolver a nossa maturidade espiritual. Lembra que a gente falou sobre desenvolver maturidade através de exercitar as boas obras que o Senhor quer que nós façamos? Então, Provérbios 21:17 diz assim: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia seu companheiro. Nos grupos pequenos, nós somos desafiados a sair da teoria e viver o evangelho da humildade, da obediência, da transformação diária na prática. Ali os nossos dons são ativados, os frutos são cultivados e o caráter é moldado. No ambiente pequeno, nós colocamos para fora todas as nossas falhas. O irmão também coloca para fora todas as falhas dele e um ferro afia o outro ferro. Por quê? Porque ali nós vamos perdoar, ali nós vamos aprender a amar e assim a gente vai amadurecendo. A gente começa a amar pessoas que nos irritam. Não só aquelas pessoas que fazem tudo o que a gente quer. A gente aprende a amar de verdade, a pessoa como ela é. O irmão aprende a nos amar como nós somos. Assim como o irmão tem os defeitos dele, nós também temos o nosso. E assim a gente aprende o que é o amor verdadeiro. Porque através do relacionamento cotidiano, estarmos sempre juntos, a comunhão vai realmente existindo. Porque a comunhão, ela é algo profundo, ela é um relacionamento profundo. Ela é a koinonia, lembra que eu falei no começo? Então, nos grupos pequenos, eles nos mostram que Deus, ele se importa e cuida de cada detalhe na nossa vida. Lá nos grupos pequenos a gente aprende isso. Muitas pessoas, elas se sentem invisíveis no meio da multidão. Mas quando estão em pequenos grupos, elas percebem que Deus se importa com suas dores, seus dilemas. Eles olham e veem, eu sou alguém. Quando a gente está em grande grupo, a gente fala assim, mas eu estou invisível aqui, ninguém está me vendo, Deus não me ama, Deus... E começa aquela tristeza toda. Mas no pequeno grupo, você é cuidado nos detalhes e você percebe que Deus colocou o irmão ali para cuidar do detalhe da sua vida. E você fala, nossa, Deus se preocupa com os detalhes da minha vida. De repente alguém te dá uma palavra, de repente alguém te dá um abraço, de repente alguém te dá um sorriso sincero, acolhedor, aconchegante, vem um abraço quente, reconfortante, uma oração. Vem cá, meu amado, deixa eu orar por você. As pessoas estão presentes ali conosco, nos pequenos grupos. Elas se importam, elas escutam as nossas histórias, sabem o nome dos nossos filhos, sabem o nome do nosso marido, sabe que naquele dia as coisas não foram muito bem, mas depois melhorou. Ah, eu orei. Nossa, irmão, orou e Deus ouviu a sua oração. E aquilo é reconfortante, porque a gente aprende que Deus se importa conosco nos pequenos detalhes da nossa vida. Então, meus amados, a comunhão em pequenos grupos é uma resposta ao clamor do céu para a unidade dos irmãos. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, essa comunhão em pequeno grupo, ela cura, ela fortalece, ela edifica, ela disciplina, ela consola, ela transforma. É maravilhosa, vale muito a pena. Se você ainda não vive isso, eu te aconselho a viver. Se você deseja uma fé forte, precisa de vínculos profundos. Se você quer crescer em Deus, precisa andar com pessoas que também querem. Se você deseja experimentar o cuidado de Deus de forma visível, esteja onde o corpo dele se reúne
com propósito e comunhão. Então, vale a pena participar de um pequeno grupo? Vale muito a pena. Ou se vale. Amém? Vamos aos nossos exercícios? Pensando sobre o meu propósito de vida. Muito bem, vamos começar agora os nossos exercícios, meus amados. Hoje, dia 18, dia 18 do propósito, que, entre parênteses, dia 26/4/2025. Coloquem aí no seu caderno lindo, esse caderno maravilhoso. E eu já estou vendo que eu vou ter que fazer o terceiro caderno, meus amados. O tema. Nosso tema de hoje, preciso de outra pessoa em minha vida. E aí eu acrescentei, esse aqui eu acrescentei. Se vocês quiserem, acrescentem, se não, fiquem à vontade. Eu acrescentei, alguém precisa de mim. Eu preciso de outra pessoa em minha vida e tem alguém que precisa de mim. É essa meditação que eu preciso que vocês façam hoje. Então eu preciso sim de alguém, mas também tem alguém que precisa de mim. É uma via de mão dupla, vai e vem. Lembra que a gente falou? O versículo-chave de hoje, Gálatas 6:2, que diz: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Amém? É o versículo hoje para meditar, não precisa decorar. E o decreto nosso de hoje é este: eu vou parar para observar se há alguém precisando de ajuda e vou ajudar, porque eu quero obedecer ao meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Repetindo. Eu vou parar para observar se há alguém precisando de ajuda e vou ajudar, porque eu quero obedecer ao meu Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que você observar uma necessidade, decrete isso aí. Eu vou ajudar. Eu vou parar para observar. Eu vou parar para observar se há alguém precisando de ajuda. Eu não vou mais andar no automático. Eu vou observar se tem alguém perto de mim precisando de ajuda. E vou ajudar, porque eu quero obedecer ao meu Senhor Jesus. Então, eu quero obedecer à lei de Cristo. Cristo fala, ajudem uns aos outros. Assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Então, que nós possamos meditar nisso nesse dia de hoje. Observar as pessoas à nossa volta. Deus nunca mandou que a gente salvasse o planeta inteiro. Deus falou para a gente cuidar do nosso próximo. Então, aqueles que passam por nós, nós precisamos cuidar deles. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. Lembram dessa poesia linda? Muito bem. A pergunta para meditar de hoje. Que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira íntima e verdadeira? Aí eu deixo aqui um exercício para te ajudar a responder essa pergunta. O exercício é o seguinte: você hoje vai passar da teoria para a prática. Nós aprendemos a teoria e hoje você vai passar dessa teoria para a prática. Você vai fundamentar suas decisões no amor de Cristo, não na sua natureza humana. Então, quando você tomar uma decisão, você não vai tomar decisão baseada nos seus sentimentos. Você vai tomar sua decisão baseada no que Cristo faria naquela hora, no amor de Cristo. Então, eu estou diante dessa situação, estou diante dessa pessoa que está precisando, Deus está me mostrando essa necessidade. Eu vou tomar a decisão de ajudar baseado no amor de Cristo. Amém? Então, primeiro você vai orar intencionalmente por alguém e vai avisar essa pessoa. Então, você vai pensar em alguém aí agora.
coloca o nome dela, e aí você vai orar por ela, e vai depois mandar uma mensagem, ligar para ela, falar com ela e falar: olha, hoje eu orei por você, eu estou aqui se você precisar. Só isso. Ora por ela, ora pelas necessidades, se você está sabendo alguma coisa, você ficou sabendo que ela está passando por alguma luta, dificuldade, ora por ela. Depois fala para ela: "Ó, eu orei por você, se você precisar eu estou aqui". Só fala isso. Isso cria vínculo espiritual e um vínculo genuíno. Aproxima corações de forma pura. Amém? Essa é uma das coisas que você pode fazer. A outra, faça uma ligação apenas para ouvir a pessoa. Você sabe que alguém está passando por um problema? Conversa com ela e deixa ela falar. Só ouça, não dá palpite, não dá sugestão, não dá opinião, não fala nada de você, só ouça o que ela tem para dizer. Marque um cafezinho com ela, faça uma videochamada para ela, né? Não para falar de você, lembra disso. Acolha, abrace a história dessa pessoa. Deixa ela desabafar com você. Só ouça, seja o ouvido de Deus hoje. Essa é uma outra coisa que você pode fazer. Outra coisa que eu posso deixar aqui para você de sugestão para você responder aquela pergunta. Sirva alguém que não tem condições de te retribuir. Sirva uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não é capaz de retribuir o que você fez por ela. Pergunte a uma irmã: em que posso te ajudar essa semana, minha amada? Aí você pensa lá o que você pode fazer por ela. Você pode fazer um bolo, você pode ajudar ela em tarefas domésticas, você pode ajudar ela com os filhos a alguma hora do dia, você pode ajudar ela com palavras, com gestos que comprovam que você se importa com ela. Você vai exercitar o se importar com a pessoa. Amém? Então você vai orar com alguém, orar por essa pessoa. Você vai ouvir com interesse, olhe nos olhos dela. Você vai compartilhar o que você tem. Veja as necessidades da pessoa, ajude. Você vai encorajar, você vai caminhar junto sinceramente. Então, a pergunta lá é: que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira íntima e verdadeira? Então, esse exercício que eu dei para você aqui, você pode escolher fazer um desses, ou você pode fazer algo que o Senhor colocar no seu coração. Esses exercícios aqui são sugestões para te ajudar a chegar na prática. Você sair da teoria e passar na prática, realmente ter comunhão com o irmão em Cristo. Amém? Muito bem, terminou isso aí, vamos passar para o outro. O que vou fazer hoje? Na prática, o que eu vou praticar hoje? Eu estou aprendendo isso já desde o primeiro dia, sair da teoria e passar para a prática. Não é isso que a gente tem feito, exercitado todos os dias? Muito bem, hoje eu tenho para você um desafio espiritual. Os desafios que eu coloco, você pode aceitar ou não. É uma sugestão para você. Então, se você não aceitar esse desafio, você pode escrever alguma outra coisa que você sentir no seu coração aí, como um exercício prático para o dia de hoje. O desafio que eu quero deixar aqui para vocês é muito empolgante. É uma porta de entrada para a comunhão. Você está abrindo na sua casa, na sua vida, na sua família, uma porta de entrada para a comunhão. Então, o desafio é o seguinte: você vai fazer uma reunião de mulheres na sua casa. E se você é casada, tem o seu marido é crente e o seu filho é crente, então você é crente, seu marido é crente, seu filho é crente, você pode fazer uma reunião. Você reúne com as mulheres no lugar,
o marido reúne com os homens no outro e o filho reúne com os filhos no outro. Então serão 3 reuniões num dia só na sua casa. E depois, no final, vocês todos podem reunir, confraternizar junto, orar junto, será maravilhoso, gente. Então eu deixei aqui uma sugestão de nomes, por exemplo, para a reunião das mulheres, sugestão de nome para a reunião dos homens, e os jovens eu deixei aberto para que os jovens decidam as sugestões através destes que eu vou colocar aqui. Agora, se você é só você cristã em casa, seu marido não é, seu filho não é, então você vai conversar com seu marido. Se ele não se importar, você faz uma reunião só de mulheres. Ah, eu e meu filho somos cristãos, meu marido não. Conversa com o marido, se ele não importar, faz a reunião de mulheres e a reunião de filhos. Agora imagina se o seu marido falar, olha, os esposos das mulheres vêm, eu vou reunir com ele. Ótimo! Já é uma abertura para o seu marido conhecer os homens que servem ao Senhor Jesus. Então a ideia desse desafio é você abrir uma porta de entrada para a comunhão com os irmãos dentro da sua casa e quem sabe a partir daí nascer um grupo, né, pequeno de comunhão entre você e os irmãos. Isso, gente, fortalece a sua casa, fortalece a sua família, fortalece o seu casamento, fortalece o seu relacionamento com seus filhos e fortalece o seu relacionamento com toda a congregação, com toda a igreja de Cristo. É aquele que eu sempre falo, é a brasa dentro do braseiro. Amém? Então, a sugestão que eu tenho hoje é um desafio espiritual. E eu coloquei aqui alguns nomes para a reunião das mulheres. Olha, as mulheres. A ideia da reunião das mulheres é gerar algo que soe leve, que soe íntimo, feminino e especial, e que tenha identidade. Ele pode ser temático se você quiser também. Imagina, vamos fazer temático a reunião das mulheres, do marido e dos filhos. Cada um escolhe um tema. Pode ser também. Ó, a ideia de nome das mulheres eu coloquei aqui, por exemplo, Entre Nós. É um tema simples, profundo e acolhedor. Outra ideia de nome, Mesa com Propósito. Comunhão intencional. Uma mesa para a gente falar sobre os nossos propósitos, né? Florescer, outro nome para as mulheres. Crescimento e beleza. Chá e graça. Encontro com chazinho, oração e conversa. Olha que legal. Doce comunhão. Salmo 133. Toque delicado. Aliança de mulheres. Evoca unidade e propósito. Círculo de graça. Intimidade e acolhimento. Só pelos nomes você já vai ter ideia do que você fazer. E o último das mulheres aqui, semeadoras, mulheres que plantam no espírito. Então, você pode organizar um momento acolhedor, com a mesa posta, com música suave, com flores, com risadas. E no meio disso, você vai dar uma palavra do coração. Depois vocês fazem oração espontânea. E depois tem um momento que vocês podem compartilhar algo, testemunho, né? Podem compartilhar o desenvolvimento, como vocês conheceram o Senhor Jesus. É algo assim bem leve, descontraído e que vocês podem ficar super à vontade umas com as outras, um lugar íntimo e acolhedor. Então, esse das mulheres. Dos filhos, vocês vão fazer algo assim mais alegre e vai deixar o seu filho organizar. E vai falar para ele, olha, os nomes das mulheres. Agora, pensa no nome do filho. Deixa eles desenvolverem os nomes, desenvolverem o roteiro, porque isso vai gerar nele o sentimento de pertencimento
e de ele estar organizando. Vocês sabem que adolescente gosta muito disso, de estarem à frente, organizando, liderando, não é mesmo? E eu deixei aqui algumas sugestões também para os homens. Para os homens, vale algo mais direto, que remeta à força, amizade, propósito, mas tem que ser algo também descontraído, né, gente? E masculino. O homem tem que ser masculino, pelo amor de Deus. Então, do homem, eu deixei o nome aqui, ó. Fogo e aliança. Um churrasco com propósito. Mesa de homens, simples e impactante. Homens de palavra, joga com a ideia de homens firmes, homens bíblicos, né? Força em comunhão, forte espiritual. Brasa viva, inspirado naqueles que não deixam o fogo do Espírito Santo se apagar. Então, são homens de Deus, homens onde, quando eles se reúnem ali, o fogo do Senhor desce ali, é uma maravilha. Raízes, homens firmes na fé e na família. Que lindo que ficou isso, não ficou? Resgate, homens evangelísticos voltados ao retorno da sua identidade em Cristo. Então, pode ser homens resgatando homens para Cristo, né? O outro, churrasco com propósito, claro, direto e evangelístico. Então, pode ser um churrasco simples, com conversa, com risada, com carne na brasa, com momento para trazer uma palavra, com tempo para testemunho, né? Com algo que eles podem semear sem serem forçados. Ah, mas o marido não quer o churrasco e tal. Faz um lanche, faz algo que ele gosta de fazer, que ele mesmo possa cozinhar. Às vezes seu marido gosta de cozinhar. Ou ele não gosta de cozinhar, ele gosta de outra determinada coisa, uma reunião de futebol, algo que eles possam se reunir, se identificar e naquele momento ali tirar um tempo para falar, para dar uma palavra, que ele pode dar uma palavra, fazer uma oração, dar testemunhos, falar do Senhor Jesus Cristo e estreitar laços. No final das reuniões, vocês podem reunir todo mundo, e aí você pode entregar lembrancinhas ou como que fala, um marcador, um cartãozinho, coisas simples assim, só para a pessoa lembrar daquela data, um imã de geladeira, e aí você faz uma pergunta. Um desafio. Gente, eu tenho um desafio aqui. Quem quer repetir essa reunião mês que vem? Todo mundo, eu! Ah, uma coisa bacana que fica também tirar uma foto do grupo, postar nas redes sociais e marcar todo mundo. Gente, não esqueçam de me marcar se vocês fizerem isso aí. Eu quero ver. Eu vou ficar feliz demais, meu Deus do céu. Então, o desafio de hoje para vocês é fazerem uma reunião de mulheres. E os maridos, os homens, fazer uma reunião de homens. E os filhos, fazer uma reunião de filhos. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês, que está cumprido quando você fizer a organização. Ah, pega o caderno, organiza a reunião, tudo, você já está cumprido para fazer o X. Ah, por quê? Porque você se determinou a fazer. É claro que não dá para fazer tudo no mesmo dia. Ah, eu já vou fazer a reunião hoje. Fica um pouco complicado, mas você já vai estar com tudo marcado, organizado, já sabe quem que você vai convidar, já falou com seu marido já falou com você, com o filho, já está tudo programado e vai ser lindo. A presença do Senhor vai ser maravilhosa, o fogo do Espírito Santo vai descer ali e sua casa vai ser tremendamente abençoada. Amém? Muito bem, chegamos aqui no final, que é o nosso agora ACAS. Adoração, confissão, ação de graças e súplica. Então, na hora da adoração, você vai usar os nomes de Deus para adorá-lo. Lembra que você fez os cartazinhos lá com o nome do Senhor? Use esses cartazes todo dia na sua adoração. Vai ver como que é maravilhoso. Na hora de confessar, você vai aprender a partir de hoje a confessar
pelo menos um pecado por dia. A gente peca todo dia, não tem jeito, gente. A gente peca em pensamento, a gente peca com dúvidas sobre o Senhor, a gente peca com preocupação, com angústia, com medo, com preguiça, com a gula, com a ira sem controle, com julgamento. Só de passar um e a gente julga, já pecou. Então, todos os dias você vai analisar você, como é que foram os seus pensamentos e vai pedir perdão. Gente, se vocês fizerem esses exercícios corretamente, a presença do Senhor, o lavar regenerador, o Espírito Santo de Deus vai visitar você tremendamente. Entre em obediência que você vai me dar o testemunho. Muito bem, na hora da ação de graças, todos os dias, gente, pense em 3 motivos simples e agradeça. E depois, na hora da súplica, você pede o que você tiver precisando para hoje. Lembre-se, nós vamos exercitar esse aqui todos os dias daqui para frente, a casa. Adoração, você vai orar adorando, depois confessando o pecado, depois agradecendo, depois suplicando. Amém? Então, esse é o seu tempo de adoração. Vamos orar para terminar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, está diante de você, do Senhor toda essa preparação diante de ti, Pai. Toda essa preparação, todo esse exercício, ministração, leitura da palavra. Senhor, meu Deus, que o Senhor leve essa palavra aos corações, que os corações possam se abrir para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um, Pai. E que o Senhor venha dar forças, ânimo, coragem para cada mulher, para cada homem, para cada filho que estão juntos fazendo esse propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o Senhor traga, Senhor, em nome de Cristo, a força no coração de cada um, que eu tenho pedido sempre, que o Senhor venha fortalecê-los com a força do poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que quando nós passarmos aquela linha de chegada e que nós possamos passar cada um no nosso tempo, aproveitando a jornada, recebendo de Ti, bebendo de Ti, comendo do pão da vida, Senhor, cada dia, que quando chegarmos lá, nós sejamos crentes maduros em Cristo Jesus, sabendo do nosso propósito, que nós tenhamos exercitado todos os dias os exercícios que o Senhor tem deixado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus, amados.